Olá, eu sou Helena e esse é o canal Simplesmente. Nós unimos ciência, cultura pop para te ajudar a entender um pouco melhor sobre saúde mental. E é importante falar também sobre o quanto a arte pode nos ajudar a ter uma mente mais saudável. E hoje nós vamos falar sobre dança. Nós estamos vivendo agora um momento de quarentena, tendo que ficar trancado dentro de casa, e tem muita gente que está aproveitando essa oportunidade para aprender uma nova habilidade. E a dança não fica atrás. Então agora é muito importante a gente entender quais os benefícios que a dança pode trazer para a nossa saúde mental. Nós já tínhamos alguns estudos sobre os benefícios da dança para a melhora do humor, ansiedade, memória, mas nós não conseguimos entender de que forma a dança agia no cérebro para causar esses efeitos. E é nesse sentido que o trabalho da Hanna é tão pioneiro. Ela desenvolveu métodos através de estudos de eletrocefalograma que nos permitem entender o que está acontecendo no cérebro de uma pessoa que dança. Em seus estudos, ela identificou que o cérebro de bailarinos reage mais rapidamente a mudanças de intensidade na música, isso quando comparado a pessoas que não dançam ou até mesmo com músicos. Ela também destaca que a dança desenvolve áreas do cérebro ligadas às emoções, memória e interação social, e que, no geral, essas características ajudam a interpretar melhor as próprias emoções e como o indivíduo reage ao ambiente. A Hanna é bailarina e neurocientista, tem doutorado em neurociência da dança, música e movimento pela Universidade de Helsinki, e nesse momento ela também está colocando em prática os estudos dela através do projeto Motion, em que ela ensina as pessoas a terem melhora, a usar o movimento para terem melhora da saúde mental. E é sobre isso que ela vai conversar com a gente. How can dance help our mental health? In many ways, like for example, dance movement therapy already it has a long history, and with that they have really noticed how it can help in depression, it can release anxiety, it can help, for example, children who suffer from autism, it can help them in their emotional expression, and it can also help in, for example, if the person is recovering from an illness, let's say cancer or other kind of heavy illnesses, it can help in kind of like understanding emotionally what's going on, and also expressing these sometimes very difficult emotions, which this kind of life situation brings. Mm-hmm. And when I talk to people about dance therapy, this week I talked to some ladies that do dance therapy at the place where I work, and they all said that they some of them are like in their 60s or 70s, and they said that they didn't dance before. They started dance like when they were already elderly, but that they like it because the kids were not at home anymore, they were not working anymore, that it was a nice way to spend their time. And but it's not just about that. It's not about just finding something to do. It's also it acts in a way in your brain that develops areas important to emotional regulation and cognition. Is that it? Exactly, because if we think like, we often talk about brain plasticity, and what does it mean? It really means how the brain shapes, how the neuronal connections change and maybe enforced through our everyday activities. So really, that's what we do in our everyday life that has strong influence how our brain develops, in good and in bad. So it looks like dance is very, very positive way in like keeping this positive development in the brain. So in addition that it felt pleasurable and this kind of, as you said, like enjoyable pastime, it really has also all these positive influences, but also because of the enjoyment, because of the social interaction, because of the physical exercise, because of listening to the music. So all these elements combine the music, the spending time with people that you like, the touch has an influence. There are some dances that you dance alone and some dances that you have to dance together. Is there a difference when you dance alone and when you dance with someone else? But what we know from the other studies, if we look, for example, musicians,
when they improvise together, when they play music together, their brains, they tune together. So kind of the brains go into the same rhythm. So in that sense, when you dance with someone compared to when you dance alone, there's kind of another level of brain activity coming in, which is this social interaction. Oh, okay. And I think it may help empathy, do you think? Yes, I'm sure. And this is what like dance therapists also talk a lot about. It increases this kind of like kinetic empathy. It increases empathy and understanding of the other people, but it also helps you to understand better yourself. Oh, good. Diferentemente de outros exercícios, a dança exige uma interação especial com a música, com o próprio corpo, com as pessoas que estão em volta, sejam dançando em grupo ou assistindo, e ninguém melhor do que a bailarina Amanda Rosa para ilustrar bem essa situação. Na dança do ventre, o corpo traduz em detalhes o que está acontecendo na música, e isso exige uma conexão muito forte com o que a bailarina está ouvindo e muita agilidade, até porque, acredite, muitas das vezes elas estão improvisando. Amanda é bailarina de dança do ventre, premiadíssima pelos vários festivais dos quais ela já participou, e ela desenvolveu um método de ensino muito interessante que ela busca estimular muito a criatividade das alunas. Além disso, ela também dá aula na rede primária aqui da Secretaria de Educação de Brasília. Eu já tinha essa sensibilidade, né, assim, desde criança, e quando eu fui me tornando profissional, estudando cada vez mais a dança, eu percebi essa conexão muito forte com a música, né, assim, que isso para mim era fundamental na parte criativa. Então, eu considero assim, você conhecer o seu corpo muito bem, essa é uma parte primordial, assim. Eu gosto muito de saber quais são as minhas possibilidades, quais são os meus limites, né? Então, uma boa técnica, ela sempre incrementa bastante, porque aí você acaba abrindo o seu leque também, né? De passos e tudo mais. E quando eu estou realmente criando um solo, um número, eu gosto de experimentar muito. Esse laboratório para mim é fundamental, então eu gosto de colocar a música e além de experimentar alguns passos que eu já conheço, eu deixo essa liberdade também de repente criar alguma coisa nova, né? Ensaia de um jeito, mas não necessariamente vai ter que seguir aquilo à risca. Exatamente, né? Pode eu não fico assim. presa, né? Exatamente. E aí também você fala assim, às vezes as pessoas acham muito difícil ter que coreografar, porque tem que lembrar, né, da coreografia, e isso pode ser um exercício, né, para a memória importante. Sim. Mas improvisar também não é fácil, né, porque você tem que reagir ali muito rápido para a música, né. E já tem alguns estudos de neurociência mostrando que o cérebro do dançarino ele consegue reagir muito mais rapidamente às mudanças na música do que até mesmo os próprios músicos. Assim. E eu percebo muito isso na tua dança, assim. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Nossa, quando você me falou disso, né, antes da gente estar aqui, eu fiquei muito interessada, assim, eu achei genial, realmente, porque tem muito disso mesmo na dança, né? E na dança do ventre, como eu falei, né? A gente está mais acostumado a dançar solo e tal, tem essa interação com o público. Então a gente realmente tem que estar aberta, né? Eu acho que a improvisação ela é isso, você estar aberto para o que pode acontecer, né? Às vezes, de repente, alguém na plateia pode querer levantar e dançar com você, né? Pode acontecer ou você mesma chamar alguém e acontecer alguma coisa. Então, você tem que estar sempre pronta, né? Muito ágil. E uma das coisas que eu mais reforço com as minhas alunas também, além de tentar praticar comigo mesma, é o estado de presença. É tentar buscar esse estado de presença o máximo possível, estar muito concentrado no aqui e no agora, porque isso vai facilitar a minha escolha, né, e a minha agilidade de escolha durante a improvisação. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre por que a dança é diferente de outros tipos de exercício físico e qual o melhor estilo de dança para cada pessoa. Gostou? Então deixa o like, não se esqueça também de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos.